Outra coisa que eu queria trazer aqui, que é do grande filósofo espírita, José Herculano Pires. Sim. Né? Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: a família é a primeira forma de sociabilidade do novo ser que vem ao mundo. É nela que se processa o desenvolvimento afetivo, a sua evolução moral. O seu desenvolvimento afetivo. Não há afetividade sem amor. Não é? Com a anulação do egocentrismo. Ou seja, anular o egoísmo. Então, veja bem, por que nós falamos que a família é uma instituição divina criada por Deus? Porque nós temos várias imperfeições. Uns falam vícios, eu prefiro falar imperfeição. Então nós temos o egoísmo, o orgulho, a inveja, a avareza, né? A soberbidade. Mas nós também temos o perdão, a humildade, a compaixão, né? Temos a fraternidade. Nós temos isso conosco. Já vista, quando há uma catástrofe aí, as pessoas se unem, porque é levar água, levar roupa, levar o que for. Repare que sempre as desperta isso em nós. Não é? Então, a primeira das imperfeições do ser humano que a família ela vem eliminar é o egoísmo. Por isso que ele fala o egocentrismo, o egoísmo. Por quê? Você acabou de falar. Quando você vive só, eu vivo. Eu faço. Eu acendo a luz, eu apago a luz, eu ponho um som alto, eu faço. Você não precisa pensar no outro, né? Pensar no outro, né? E quando você tem uma família, ou seja, e aqui nós estamos falando, Éder, é importante dizer, vários tipos de família, não é só a família hetero. A família hoje é pai e mãe, duas mães, dois pais, um avô e uma avó que criam os netos, que é uma família. Um pai que é pai e mãe, porque ficou viúvo, porque separou, ou uma mãe que é mãe e pai. Então nós temos vários tipos de família hoje. E quando nós falamos isso, que a pessoa se une com outro ser humano, que vai construir uma família, o eu não pode existir mais. Tem que existir o nós. E o nós, ele é o quê? Fraterno. Ele elimina o egoísmo. Não cabe o eu mais. Nós faremos, nós construiremos, nós passaremos por essa dificuldade. Nós. Né? E mais, começa a ter um conceito, como é o primeiro meio, sociabilidade do ser humano, começa a ter uma consciência coletiva e não uma consciência egocêntrica, individual. Perfeito. E já é uma preparação, né, nesse caso, até a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Exatamente. Porque se ali é o primeiro convívio social, que é o lar, isso. já é uma preparação para como aquele ser na fase da adolescência, até da juventude, da criança mesmo. Já ter a preparação, porque às vezes a gente pensa de forma errada que é a escola que vai educar, né? Não é. E quando a criança já chega no período da escola... Então, assim, tem a escola, ela ensina matemática, geografia, física, história. Agora, a moral, como ele diz aqui, né? Ele fala a evolução moral, afetiva e moral. Afetiva, ou seja, dividir a bolacha com o irmão. Ele vai dividir também a bolacha no sentido material, mas no sentido também afetivo, a atenção. O coleguinha está com dificuldade de fazer a lição de matemática, ele vai ajudar. Aprender a pensar no outro, né? Pensar no outro, a pensar fraternalmente, o nós. É isso, não é? Então, é nesse sentido que nós estamos falando, né? Então, a educação dos pais vai assim: Joãozinho, divida a bolacha com o seu irmão. Ah, pai, não, você tem que dividir com o seu irmão, né? Senão eu não vou te dar a bolacha, coisa desse tipo. Então, porque nós somos egoístas. Então,
pela nossa condição moral, espiritual que nós temos na Terra. Nosso grau evolutivo mesmo. O nosso grau evolutivo é isso mesmo. Não é? Mas então cabe aos pais, porque ser pais é uma missão. Não é compromisso, não é obrigação, é missão. Qual é a missão? De fazer com que aquele ser que veio parar nas suas mãos se torne um homem de bem, se torne uma mulher de bem, se torne um cidadão de bem. E o cidadão de bem, ele só vai conseguir dentro das virtudes. Ser humilde, ser fraterno, ter compaixão. Repare que é essas virtudes que temos. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.